Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 11 de março de 2017 e vamos fazer aqui uma reflexão sobre o tema Jesus ensina sobre as tentações na oração do Pai Nosso. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensina, por favor, considere errado a minha explicação, tá certo? Segunda coisa, tudo que eu disser aqui não é para você julgar o próximo, não é para você pensar que é para outras pessoas, que é para outras pessoas. Tudo que eu te disser aqui se destina não aos outros, se destina para você, é para você fazer uma reflexão com você mesmo, tá certo? Então, para clareza, reafirmo, esta palestra não se destina para os outros, esta palestra se destina para você. E o tema da nossa palestra é encontrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Então, vamos começar lendo aqui o que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. São palavras de Jesus, tá certo? Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu te apresentei aqui esta oração do Pai Nosso completa, né? Nós vamos, na verdade, fazer a nossa análise hoje apenas sobre um pequeno trecho da oração do Pai Nosso, tá certo? Eu te apresentei o texto completo para que não fique fora de contexto o trecho que nós vamos aqui fazer aqui uma análise específica, tá certo? E o trecho que nós vamos fazer a análise específica é este aqui: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. É este trecho que nós vamos analisar aqui. Você está vendo agora em destaque na tela, né? Aqui o versículo 13 é parcial, tá? Aqui é apenas parcial, aqui do capítulo 6 de Mateus. Então o trechinho que diz assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Fazendo a oração do Pai Nosso, teve um momento que eu percebi, eu falei assim: puxa vida, mas por que será que Jesus incluiu este tipo aqui de orientação para nós, aqui de ensinamento, dentro da oração do Pai Nosso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por que será que Jesus deu tanta importância para este tema, colocando na oração do Pai Nosso, que é uma oração que todos nós fazemos diariamente? A maioria das pessoas escolhe a oração do Pai Nosso, não é verdade, para utilizar diariamente, tá certo? Jesus sabia disso, né? Por que será que Jesus teve esta preocupação de nos colocar exatamente esta orientação dentro da oração do Pai Nosso? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu comecei a refletir sobre isso e procurei levantar a importância deste trecho de Jesus ter se preocupado em colocar dentro da oração do Pai Nosso, tá certo? Você vai ver que na Bíblia temos várias traduções da Bíblia. Essa que você está vendo na tela está assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tem Bíblias que têm outras traduções, que diz assim, por exemplo: e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal.
Tem Bíblia que também diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É claro que é muito importante essa tradução, porque as palavras, cada palavra tem um significado, nenhuma palavra tem o mesmo significado da outra. A gente não tem assim como saber qual seria a tradução mais perfeita, tá certo? E seria muito importante que a gente pudesse saber, na verdade, né, qual seria a tradução exata deste trecho, para que a gente não tire conclusões erradas do que a gente está lendo, tá certo? Mas de qualquer forma, seja qual for a tradução que seja correta, o fato é que Jesus colocou na oração do Pai Nosso esta frase, fazendo menção à tentação, nós pedindo para Deus para que nós não caiamos em tentação, que nós não entremos em tentação, ou que Ele não nos conduza à tentação, mas sim que nos livre do mal. Por que será que Jesus colocou esta frase justamente na oração do Pai Nosso, que é a oração mais feita no mundo inteiro? Fazendo a minha reflexão, cheguei à conclusão de que se Jesus colocou isto na oração, é porque é uma coisa que ocorre com muita frequência. A tentação, ou melhor dizendo, as tentações ocorrem com muita frequência. E o pior de tudo é que nós não nos damos conta de que as tentações existem. A gente raramente, eu para falar a verdade, acho que eu raramente ouvi alguém falar sobre este tema, tá certo? Das tentações. A gente nunca ouve ninguém nos ensinando a respeito disso, que existem as tentações, que existem essa, vamos dizer assim, o que é tentação? O nome já diz tentar, está tentando nos levar para um caminho errado, para um caminho de erro, para um caminho de pecado. Então, se Jesus colocou na oração do Pai Nosso, ele teve essa preocupação de colocar dentro da oração do Pai Nosso essa frase para que nós não caiamos em tentação, é porque é uma coisa que deve ocorrer com muita frequência, porque senão Jesus não colocaria. Você percebe? É um tema da máxima importância, e inclusive porque é um tema que nós raramente ouvimos falar, se é que nós ouvimos falar a respeito disso. Veja só, as coisas mais perigosas, dentre as que causam mal, são aquelas que você não vê, tá certo? Aquela que nós não vemos. Porque se alguma coisa potencialmente pode causar mal, mas você vê, você foge dela, você corre, você se afasta dela para não sofrer o mal, tá certo? E você assim evita o mal. Mas as coisas que causam mal e você não vê, essas que são as piores, essas que vão te solapando, te comendo, tá certo? E te prejudicando, e você não está vendo, você não está percebendo o que está acontecendo, tá certo? Então, as tentações se encaixam justamente nesse tipo de mal que você não vê, tá certo? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, o ato de fumar, tá certo? Ninguém vê, quem fuma, ninguém vê que o cigarro faz mal, mas lá na frente a pessoa vai desenvolver, por exemplo, o enfisema pulmonar, tá certo? Então, o que acontece? O médico que atende as pessoas que já fumaram por vários anos e acabaram desenvolvendo, por exemplo, o enfisema pulmonar, às vezes algumas pessoas nem fumam tanto e já desenvolvem, né? Devido a um pulmão um pouco mais fraco, inclusive, não é verdade? Então, o médico que pega a consequência final, ele sabe que tem consequências males, mas quem está fumando, enquanto fuma, durante o tempo que fuma, não vê o mal, mas o mal está acontecendo, tá certo? Então, apenas um pequeno exemplo para que você veja que tem coisas que o mal está existindo, mas você não vê. Então, por você não ver, por você não perceber, você não o evita, tá certo? E justamente este tema que nós estamos falando aqui hoje da tentação se encaixa exatamente nesse tipo de problema, porque talvez seja o maior mal, é aquele que você não vê. Então, por você não ver, não perceber que ele existe, você não o evita. Veja só que a tentação, ou as tentações, melhor dizendo, né?
O grande problema delas já é logo de cara esse, não se dar conta de que as tentações existem. Já veja só como a tentação tem esse potencial de causar problemas, porque já nem se considera que ela existe. Mas Jesus colocou na oração do Pai Nosso: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, se Jesus colocou, é porque a tentação existe, tá certo? Então, é Jesus como nosso amigo, como nosso irmão, como nosso amigo, né? Talvez essa seja a melhor palavra, na verdade, pelo amor que ele tem por nós, tá certo? Ele é nosso mestre, não só nosso amigo, né? Claro, é nosso mestre, né, acima de tudo, né? Mas veja o amor que ele tem por nós, que ele teve a preocupação de colocar dentro da oração do Pai Nosso esta frase: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ele está nos colocando de maneira clara, de maneira lúcida, tá certo? A presença deste problema, a existência deste problema, para que nós não pequemos, para que nós não soframos os males decorrentes da queda na tentação, de se entrar na tentação, tá certo? Veja o amor que Jesus tem por nós, e como também, uma outra coisa, nós precisamos da orientação de Jesus. Veja como nós não temos outro caminho a seguir no mundo, a não ser dar atenção total a cada frase que Jesus falou, a cada palavra que Jesus falou, porque ele nos alerta da verdade, tá certo? Que comumente nos está oculta, que nós nem percebemos que existe. Então olha só o que diz aqui em Mateus 6,13, Jesus nos dizendo, aqui parcial, né? Trecho parcial desse versículo, diz assim, Jesus dizendo: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja o amor perfeito que Jesus tem por nós, nos alertando desta verdade. Eu vou te falar agora algumas coisas que eu acredito a respeito da tentação, na tentativa de te ajudar a identificar o que é uma tentação, tá certo? Veja bem, eu acredito que a tentação, ela vem a te oferecer, normalmente assim, um prazer imediato, tá certo? Ou se não é imediato, você acredita que ele possa ter alguma duração mais longa, né? Mas na verdade, o prazer que ela vai te oferecer, a tentação, normalmente é um prazer no campo, digamos, físico, no campo material, tá certo? Um prazer momentâneo e material, mas que, passado esse prazer que é extremamente rápido, se é que é um prazer, na verdade é apenas a satisfação muitas vezes de um desejo carnal, nada mais além disso, tá certo? Vem logo em seguida, já instantaneamente, ou até junto com este prazer que nem chega, na verdade, a ser aproveitado, porque dentro dele já vem o sofrimento da consciência, tá certo? Que já vem nos condenando, a nossa própria consciência nos condenando de que estamos fazendo uma coisa errada, tá certo? Esse próprio prazer, que muitas vezes é momentâneo, nem é usufruído, porque a consciência já trabalha junto, tá certo? Então, o que a tentação busca te oferecer, que seria um prazer momentâneo, tá certo? E muitas vezes apenas ligado a uma coisa carnal, a uma coisa física, tá certo? Vem já junto, seguido da dor da consciência e de se estar fazendo errada, e o que é pior, o que você não está vendo são as consequências dramáticas que surgirão de se ter caído na tentação, tá certo? Porque as consequências de um ato errado são consequências erradas. São consequências que trarão prejuízo para você e para aqueles que convivem com você, ou mesmo para aqueles que não convivem com você, tá certo? E tudo isso lhe trará um sentimento de culpa horrível, tá certo? E a necessidade de corrigir todo o mal que decorreu do ato mal que se tenha praticado por se ter caído nessa tentação, tá certo? Veja só, nós temos o nosso corpo físico, né?
onde nós estamos aqui encarnados, não é verdade? A serviço de Deus, não é verdade? Mas este corpo físico não é um fim em si, tá certo? Jesus a todo instante nos fala das coisas do céu, tá certo? Então as tentações, essa dica que eu espero que te seja útil, normalmente estão ligadas à satisfação de coisas do corpo físico, tá certo? Que são coisas passageiríssimas, não é nem passageiras, passageiríssimas, rapidíssimas, que não tem um fim em si mesmo, tá certo? Que não servem aos propósitos de Deus, tá certo? Então, uma dica para você identificar o que seja uma tentação, creio eu, tá certo? Seria o fato dela estar ligada à satisfação de necessidades do corpo físico, tá certo? E uma segunda característica da tentação, creio eu também, tá certo? Seria o fato dela, este prazer ser apenas momentâneo, o prazer que ela busca te oferecer é uma coisa momentânea, mas não é eterna. Em contraposição, para que você tenha também entendimento, o que é uma coisa eterna que é boa? Tudo o que tem, tudo que é verdade e que tem benefícios eternos, tá certo? Olha a contraposição, a tentação te oferece uma coisa passageira. Já o que Jesus ensina, que são as coisas corretas, o que Deus te ensina, são as coisas que têm benefícios eternos, tá certo? Veja, por exemplo, o amor que a mãe tem por um filho, o amor que o casal tem um pelo outro, o amor que nós tenhamos pelo nosso próximo, tá certo? Isso é passageiro? Não, isso é eterno, tá certo? Veja como é gostoso amar e ser amado, tá certo? Então veja um exemplo de uma coisa boa que é eterna, tá certo? O amor, tá certo? O amor ao próximo, que inclusive é um dos mandamentos de Jesus para nós, não é verdade? É o segundo maior mandamento de Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos, tá certo? Eu estou te passando essas dicas que eu acredito que sejam úteis, né? Para que você possa evitar a tentação. Por quê? Porque é um tema que ninguém nunca nos ensina, ninguém nunca nos fala nem que existe, tá certo? Mas vou tentar te dar mais do que isso. O que seria, por exemplo, não cair em tentação? A tentação, certamente, creio eu, estará nos fazendo descumprir algum dos mandamentos de Deus, tá certo? Então, a tentação nos fará descumprir um mandamento de Deus e claro, teremos as consequências decorrentes de descumprirmos o mandamento de Deus. Primeiro, estaremos indo contra o próprio Deus, tá certo? Então teremos as consequências disso, tá certo? Porque Deus, ele é todo justiça, não é verdade? E temos as consequências contra nós mesmos e contra nosso próximo, tá certo? Então, inclusive, tenho que te lembrar que Jesus também nos fala da existência do inferno, tá certo? Jesus nos afirma isso em mais que uma vez nos evangelhos, no Novo Testamento, tá certo? Então, é muito importante que nós tenhamos em consciência, esse é um outro assunto também da máxima importância que nós não ouvimos falar quase nunca, tá certo? E muitas vezes há piada sobre isso, o que não é nada bom, é terrível inclusive, não é verdade? Que não deveria haver piada sobre este tema, que seria sobre o tema do inferno, mas isto já é tema para uma outra palestra, muito embora seja totalmente pertinente ao caso aqui. Mas voltando aqui à questão da tentação, então eu acredito que uma coisa da máxima importância seria você ter em mente que uma tentação vai fazer você violar um dos mandamentos, né, de Deus, né? Mas Nilson, quais são os mandamentos? Olha, a Bíblia toda ela tem orientações sobre como nós nos conduzirmos no dia a dia para uma vida digna, né? Para uma vida respeitosa, para uma vida seguindo os mandamentos, né, de Deus e de Jesus. Mas vamos dizer assim, de uma maneira muito rápida, muito breve, que uma viga mestra para nós seriam os 10 mandamentos, não é verdade? Da Bíblia, que nós encontramos lá no livro de Êxodo, né? Capítulo 20, tá certo?
lá no capítulo de Êxodo, Êxodo, capítulo 20, né, versículos de 1, né, de 1 a, deixa eu ver, seria de 1 a 17, tá certo? Nós encontramos lá a descrição dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são uma viga mestra para nós diferenciarmos o que é correto do que é incorreto, o que está nos apresentando como uma tentação ou como uma não tentação. E também, junto com isso, os 2 maiores mandamentos de Jesus, que são quais? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Na verdade, esses 2 mandamentos de Jesus, eu também acredito que sejam um resumo, digamos assim, desses 10 mandamentos, tá certo? Que encontramos lá em Êxodo 20, tá certo? Então, veja só, para nós não cairmos em tentação, é muito importante que nós conheçamos esses 10 mandamentos, tá certo? Porque a violação deles é que seria fazer nós cairmos na tentação, tá certo? E também os 2 maiores mandamentos de Jesus, que na verdade são um resumo desses 10, tá certo? Vamos então aqui fazer uma análise rápida desses 10 mandamentos, te lembrando que eu tenho uma palestra aqui sobre os 10 mandamentos, onde eu analiso cada um de maneira mais detalhada e pormenorizada, tá? Mas vamos, como nos importa aqui abordar neste tema das tentações os mandamentos, vamos abordar aqui de uma maneira rápida, mas depois, se você puder, lembre-se de assistir a minha palestra sobre os 10 mandamentos, onde eu faço uma análise mais pormenorizada de cada um deles, tá certo? Mas vamos ver aqui de maneira rápida quais são os 10 mandamentos que encontramos em Êxodo 20, tá certo? Bem, os primeiros 4 mandamentos podem ser resumidos como o primeiro mandamento de Jesus, qual seja, amar a Deus sobre todas as coisas, tá certo? Amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, tá certo? Como que nós caímos em tentação violando esse tipo de mandamento? Ora, amando qualquer outra coisa a mais do que a Deus, tá certo? Eu não sei, o seu carro, qualquer outra coisa, o dinheiro, qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus, tá certo? Você está já violando este mandamento. Veja como as coisas, as tentações se nos oferecem, como eu disse, como um prazer momentâneo, tá certo? O dinheiro te oferece um prazer momentâneo, tá certo? Há pessoas que passam a vida inteira buscando acumular, 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 mas nós não levamos isso, tá certo? Quando nós partimos aqui da vida física, nós não levamos isso com a gente, tá certo? Então, veja que qualquer outra coisa que você coloque acima de Deus te oferecerá, não, nem te fornece, mas ela oferece, né? Tenta te oferecer um prazer momentâneo, tá certo? Mas que não tem nenhuma existência eterna, algo que possa realmente te ser útil, tá certo? Então, a primeira coisa, a primeira grande tentação é justamente já amar qualquer outra coisa mais do que a Deus, tá certo? Amar a Deus também, gostaria de te lembrar, que é amar a lei de Deus, tá certo? Amar as coisas que Deus nos ensinou, amar as coisas que Jesus nos ensinou, porque são coisas que nos trazem benefícios, tá certo? Para nós mesmos, para nossa família, para o nosso próximo, para a cidade, para o país, para o mundo, tá certo? Então, amar a Deus também uma outra maneira, você amar a Deus é amar a sua lei, tá certo? É uma outra maneira de você amar a Deus, tá certo? O 5º mandamento, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja só, neste mandamento, Deus está nos orientando para que nós
honremos nosso pai e nossa mãe. O que é honrar? Honrar significa tratar com respeito, tá certo? Em primeiro lugar, tratar com respeito nosso pai e nossa mãe, tá certo? Também significa glorificar, reverenciar. Nós temos que reverenciar nosso pai, nossa mãe, nossos avós, tá certo? Então, este é um mandamento que Deus nos dá, da máxima importância, tá certo? E as tentações, muitas vezes, pelo amor que nossos pais têm por nós, nós vemos filhos não tratando os pais com respeito, com reverência, tá certo? Então, o que acontece? Vejam só o perigo dessa tentação. A pessoa imagina que tanto faz tratar o pai ou a mãe bem, como não, tá certo? Mas, veja só como o mandamento é claro: honrar o nosso pai e a nossa mãe. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá, tá certo? Então, veja só como o mandamento é claro. O outro mandamento, o próximo mandamento, o sexto mandamento: não matarás, tá certo? O sexto mandamento é não matarás. Nosso Criador, Deus Pai, reservou somente para Ele mesmo o direito de vida e de morte, e não concedeu a nenhum ser humano o direito de matar. Quem mata sob qualquer pretexto, ainda que considere à sua própria vista que seria por um motivo justo, descumpre este mandamento. Disse Jesus a Pedro em Mateus 26:52, disse Jesus ao apóstolo Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou seja, o mandamento não matar é simples, direto e claro, e não dá margem a uma segunda interpretação. Ninguém pode matar, por nenhum motivo. Note que, ao se cumprir este mandamento, estará de imediato estabelecida a paz na terra. O próximo mandamento, que é o sétimo mandamento: não adulterarás, tá certo? O que é não adulterar? Não ter relações extraconjugais, tá certo? Talvez este seja um dos melhores exemplos das tentações que a gente talvez possa compreender. Para explicar, seria esse, porque é classicamente atribuído como tentação, não é verdade? Com frequência, este talvez seja um dos maiores problemas que se possa enfrentar em nosso mundo atual, infelizmente, tá certo? A tentação que se apresenta em relação a este mandamento, não adulterarás, tá certo? Oferece um prazer fácil e rápido, não é verdade? Violando-se a santidade do matrimônio, tá certo? Trazendo logo de imediato um sofrimento enorme para aquele que provoca o adultério, tá certo? E para aquele que é a pessoa traída, tá certo? Seja a mulher, seja o marido, tá certo? E os filhos também, não é verdade? Então veja só que a tentação, ela vem justamente buscar destruir aquilo que você já tem de bom na sua mão, tá certo? A tentação, ela com a promessa de um prazer imediato e que já vai cessar logo em seguida, se é que chegará a haver prazer, não é verdade? Porque a tua própria consciência já vai estar te condenando no momento em que você estiver cedendo essa tentação, tá certo? Vem a te roubar aquilo que você tem de bom que Deus te deu, tá certo? Então, perceba que a tentação existe. Eu gostaria muito que você percebesse isso, que existe uma diferença entre o bem e o mal, entre o certo e errado. Existe uma diferença entre os bons frutos e os maus frutos. Por isso que Jesus colocou na oração do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, tá certo? Então, veja só, fuja. Se aparecer uma tentação de qualquer tipo, especialmente desta, que talvez seja uma das mais comuns, não é verdade? A tentação do adultério, da relação extraconjugal. Fuja, desapareça, peça para Deus, repita este trecho da oração do Pai Nosso: Senhor Deus, não me deixe cair em tentação, Senhor Deus, não me deixe entrar em tentação, Senhor Deus, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Mas, olha só, mas livra-nos do mal, tá certo? Tá certo? Porque é o mal é certo, o mal que decorrerá deste adultério ou de qualquer outra tentação, por exemplo, contrariando aos 10 mandamentos, te trará mal, tá certo? Então, olha como Jesus tem ensinado de maneira clara: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Mas livra-nos do mal. Você percebe, meu? Eu gostaria que você percebesse muito isso, a diferença entre o bem e o mal, entre a boa consequência e a má consequência, tá certo? Então, lembre-se, se você estiver passando por esse tipo de tentação, tá certo? De orar a Deus neste mesmo momento para que você não caia nessa tentação e fuja dela, se afaste dela, porque a tentação realmente ela vem de maneira mansa, de maneira agradável, ela vem de maneira como não se mostrando como uma tentação, vem se mostrando como uma coisa fácil, como uma coisa que você vai achar deliciosa, como uma coisa que você vai achar boa. A tentação não te aparece como uma coisa feia, ela te aparece como uma coisa bonita, como uma coisa fácil, como uma coisa que vai te trazer prazer, que vai te trazer um ganho. Vem junto a palavra com a tentação, junto a palavra assim, por que não? Vem o pensamento para você, por que não? Vou aproveitar, não é verdade? Vem esse tipo de pensamento junto. Mas não, Jesus nos alerta que tem uma diferença entre o bem e o mal. Há uma diferença entre o certo e o errado, tá certo? Então, você agora que está tomando consciência disso, se já caiu na tentação, não vai mais cair, tá certo? E vai tomar essa decisão correta de dar um caminho certo para a sua vida, tá certo? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. O 8º mandamento é: não furtarás. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus disse ao homem que ele ganharia o pão com o seu próprio suor. Trabalhando, venha-se colher os frutos. E cada pessoa tem o direito de gozar do fruto do seu trabalho. Assim, nosso dever é não tocar naquilo que não nos pertence. Também este mandamento não dá margem a uma segunda interpretação. É um mandamento curto, simples, direto e claro: não furtarás. Assim, quem furtar sob qualquer forma ou pretexto desobedece este mandamento de Deus. Note que, ao se cumprir este mandamento, não furtarás, estará estabelecida a paz e a ordem na terra, visto que cada um poderá comer o pão pelo qual trabalhou. O progresso e desenvolvimento que todas as nações almejam será possível. Então, este 8º mandamento é: não furtarás. Lembre-se mais uma vez o que Deus disse lá no livro de Gênesis, no começo do mundo, tá certo? Deus disse a Adão: ganharás o pão com o seu próprio suor, tá certo? Então, o homem deve sustentar a sua família com um trabalho honesto, com um trabalho digno, prestando um serviço útil ao próximo, tá certo? O nosso sustento deve vir do nosso trabalho. Aqui na nossa sociedade atual, nós podemos produzir bens que são necessários ao próximo, podemos fabricar produtos necessários, ou então comercializar produtos necessários a todos, tá certo? Ou então prestar um serviço útil. Você encontrará um meio honesto de ganhar a sua vida, de ganhar o seu sustento trabalhando, tá certo? Sigamos a orientação que Deus deu a Adão no começo do mundo: do suor do teu rosto ganharás o teu pão, tá certo? Então, com o trabalho,
temos também liberdade, temos, digamos, uma mente livre de problemas, de preocupações, tá certo? Então cumpramos este mandamento, não furtarás, tá certo? Como? Trabalhando, cumprindo a ordem que Deus deu para o homem lá no começo do mundo, tá certo? Ganhando o nosso sustento de maneira justa e honesta e trazendo assim um serviço útil ao nosso próximo. E todos trabalhando, nós também poderemos receber o trabalho e o serviço de outras pessoas de que nós tanto necessitamos, porque fomos criados para viver uns com os outros aqui no mundo, tá certo? E o nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, tá certo? Nossa, que terrível isso, não é verdade, pessoal? Que coisa terrível, tá certo? Este mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, poderia talvez ser dito com as seguintes palavras: não caluniarás, tá certo? Não acusarás de uma coisa que nunca ocorreu o próximo, não agirás com injustiça, não é verdade? Então, veja só que este mandamento também poderia, cada mandamento é muito amplo, tá certo? Se você for refletindo sobre ele, não dirás falso testemunho, né, contra o teu próximo. O que é isso também? É não mentir, tá certo? Não mentir em prejuízo de outrem, não é verdade? Qualquer tipo de mentira que traga prejuízo para o nosso próximo, tá certo? Então esse mandamento é muito amplo, tá certo? E temos aqui o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Obviamente, Deus está dizendo aqui, né, são palavras relativas, né, a coisas que as pessoas tinham naquela época, né, servos, bois, jumentos, né, mas, claro, a gente tem que aplicar a nossa vida diária de hoje, tá certo? Não cobiçarás nada que o próximo nosso tenha, na verdade. Então, talvez esse cobiçar, talvez caiba-se talvez muito bem a palavra inveja, tá certo? Quer dizer, não devemos ter inveja por nada do que o nosso próximo tenha, tá certo? Então, este é o 10º mandamento, mais uma tentação, tá certo? Que nós não devemos cair, que nós devemos evitar, que nós devemos fugir, tá certo? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, o mal da inveja, tá certo? Vamos fugir de praticar este mal, tá certo? Não pratiquemos o mal da inveja, tá certo? Então, apenas para concluir essa parte aqui, é te dizer que os 10 mandamentos você encontra aqui na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, tá certo? E também, se você quiser, eu tenho uma palestra aqui sobre os 10 mandamentos, onde eu analiso de maneira mais detalhada cada um desses 10 mandamentos, tá certo? E estes 10 mandamentos podem ser resumidos pelos 2 maiores mandamentos que Jesus nos deixa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, tá certo? Então, a tentação ou as tentações visarão sempre quebrar estes 10 mandamentos ou quebrar esses 2 mandamentos maiores que Jesus nos deixa, tá certo? A tentação ela trabalha em cima da quebra da lei de Deus, tá certo? Ela tenta fazer com que você não cumpra a lei de Deus, não cumpra os mandamentos de Deus, não cumpra os mandamentos de Jesus. Espero que com esta palestra de hoje você tenha tomado consciência de que a tentação existe, de que as tentações existem e que elas visam te oferecendo um prazer, um benefício momentâneo, que na verdade nem é um prazer e um benefício, tá? Mas ela te apresenta com essa ilusão de que seria um prazer, um benefício momentâneo para você, tá? Ou mesmo que ela prometa que seja um prazer ou um benefício duradouro, mas que não é uma ilusão, na verdade. Essa tentação tão perigosa, tá certo?
por ter essa característica tão perigosa como ela tem, que ela é uma mentira, na verdade. A tentação nada mais é do que uma grande mentira que te é tentada a que você acredite, na verdade. Ela só vai te trazer mal e prejuízo a você e a todos os seus, tá certo? A tentação, sendo essa mentira que ela visa roubar a sua felicidade, roubar que você viole o seu caráter, tá certo? Que você não mantenha o seu caráter, não ceda às tentações, mantenha o seu caráter, seja um homem firme, tá certo? Seja um homem firme, como Jesus nos ensinou, tá certo? Como tantos exemplos que nós temos na Bíblia, dos profetas, tá certo? Por exemplo, o profeta João Batista, tá certo? Ou sim, o próprio Senhor Jesus, né? Nosso mestre, tá certo? E amigo, tá certo? Então, seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, mantenha o seu caráter, perceba que a tentação existe e não caia nela, tá certo? Espero que você possa ter compreendido isto, tá certo? Então fica aqui para você este trecho que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13, que nós estamos pondo para você na tela aí apenas parcialmente, que é o nosso tema da palestra de hoje. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, né? Veja a importância de Jesus ter colocado isso na oração do Pai Nosso, tá certo? Porque é um problema real, é um problema que existe e para o qual ninguém nos ensina, tá certo? A existência do bem e do mal, do certo e do errado, dos bons frutos ou dos maus frutos, tá certo? Vamos colher bons frutos? Não vamos cair em tentação. Vamos apenas colher bons frutos, tá certo? Vamos ser um homem de fibra, vamos ser uma mulher de fibra, tá certo? Seja uma pessoa de fibra, de caráter e não caia na tentação. E peça para Deus, porque se Jesus colocou na oração, é para você fazer uso disso. Deus vai te atender. Senhor Deus, Senhor Jesus, eu não quero cair em tentação. Isso é uma coisa que está me tentando. Não quero. Deus, Jesus coloca na oração para que você faça uso dessa ferramenta, para que você não sofra a tentação, para que você não caia em tentação, para que você não entre em tentação. Então, se Jesus colocou, faça uso, porque Deus vai te atender. Se você está com dúvida se uma coisa que está acontecendo na sua vida, você não consegue saber se é tentação ou não, pronuncie de imediato este trecho que está na oração do Pai Nosso. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, tá certo? Ou, de acordo com a Bíblia que você aprendeu, né? E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Ou então assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, como há várias Bíblias, né? Então, se você estiver passando por um momento desse que você não sabe se é tentação ou não, pronuncie essa frase e você vai sentir um alívio. Você vai ver que se era uma tentação, aquilo vai desaparecer e você vai sentir a presença de Deus, tá certo? E o benefício de Deus, e você vai ter de maneira clara que aquilo era uma tentação, talvez, né? Se era, não é verdade? E quando você sentir essa paz de Deus, você vai falar: nossa, era uma tentação, isso existe, eu consegui me livrar dela, tá certo? E agradeça a Deus, tá certo? E também te lembrando, se por algum acaso você já caiu em alguma tentação e já houveram maus prejuízos para você ou para seus familiares ou para quem quer que seja, para o seu próximo, peça perdão a Deus, tá certo? Porque Deus está sempre pronto a perdoar nós que somos seus filhos, tá certo? Caso nós nos arrependamos de coração, tá certo? Tenhamos tomado consciência do mal que causamos ao nosso próximo, a nós mesmos, por termos caído em alguma tentação, tá certo? Deus está sempre pronto, com a sua misericórdia é infinita, tá certo? Não tem um trecho de Jesus que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia? Então a misericórdia de Deus está aberta para nós, caso nós tenhamos errado, caído em tentação, cometido algum erro, tá certo?
caso nos arrependamos de coração, tá certo? E também devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e não voltar mais a pecar, a não voltar mais a cometer o mesmo erro, tá certo? Então, te deixo esta recomendação. Lembre-se de estudar a Bíblia Sagrada, lembre-se de estudar a Jesus, tá certo? Junto com sua família, ou você mesmo sozinho. Então, agradeço você muito por sua atenção. Que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção.